Meu nome é Marcos, tenho 58 anos e antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas por estar invadindo aqui o espaço de vocês, meninas. Eu sei que esse é um lugar onde muitas vezes vocês conversam entre si, desabafam, compartilham dores que talvez só vocês entendam. Mas eu peço licença, de verdade, porque eu preciso contar algo que aconteceu no meu casamento. Algo que me tocou tão fundo que eu não consigo mais guardar só para mim. É sobre a minha esposa, sobre a mulher da minha vida e sobre o que a menopausa fez com ela e com a gente. Estamos casados há 32 anos. Teresa foi minha primeira namorada séria e desde então nunca mais desgrudamos. Quando nos conhecemos ela tinha 21 e eu 24. Lembro como se fosse ontem. Ela entrou atrasada na sala do cursinho onde eu era professor de matemática. Veio correndo, com os cabelos presos num coque meio bagunçado, o rosto suado do calor do Rio de Janeiro e os olhos mais vivos que já vi. Eu soube ali, naquele instante, que minha vida não seria mais a mesma. O tempo passou. Casamos, construímos uma vida juntos, criamos nossos 2 filhos com muito esforço e muito amor. Passamos por alegrias e por dificuldades, como todo casal. Vimos nossos corpos mudarem, nossos rostos ganharem rugas, nossos cabelos ficarem grisalhos. Mas o amor, esse só ficou mais forte. Foi quando Teresa completou 51 anos que tudo começou a mudar para ela. A menopausa chegou como um visitante indesejado, entrando sem bater na porta. Os primeiros sinais foram discretos. Noites, mal dormidas, um calor repentino que a fazia acordar e abrir todas as janelas da casa de madrugada. Depois vieram as alterações de humor, o cansaço constante e uma tristeza silenciosa que, no começo, ela tentava esconder até de si mesma. Uma noite, enquanto lavava a louça após o jantar, percebi que ela demorava mais do que o normal. No banheiro, fui bater na porta preocupado. Ela saiu com os olhos vermelhos, mas o rosto tentando disfarçar. Não quis falar no momento. Só me disse, com um sorriso que não era dela: "Coisa de mulher, Marcos. Você não entenderia." Mas eu conhecia aquela mulher melhor do que a palma da minha mão. Sabia que algo estava pesando dentro dela, e não era pouco. Na semana seguinte, enquanto a gente tomava café da manhã, ela disse, sem me olhar nos olhos: "Eu tô me sentindo feia, Marcos." Aquilo me acertou como um soco no peito. "Feia? Como assim?" Ela suspirou e encarou a xícara de café. "Me olho no espelho e não reconheço mais quem tá ali. Minha pele mudou, meu cabelo caiu, meu humor então. Tô insuportável. Me sinto uma velha cansada." Foi naquele momento que percebi que, por mais que o amor morasse entre a gente, ela precisava ouvir, precisava ser lembrada, e não de forma automática, como um "você tá linda" jogado no ar. Ela precisava ser vista de novo, como mulher, como ser humano, como tudo aquilo que sempre foi, mas que agora, num momento delicado da vida, estava embaçado pelo próprio medo. A partir desse dia, comecei uma missão pessoal. Eu, que sempre fui mais reservado com palavras, passei a abrir minha boca com mais propósito. Dizia a ela, todos os dias, o quanto eu a admirava. E não só pela beleza que, para mim, só se tornava mais rica com o tempo, mas por sua força, sua inteligência, sua história. Eu contava como era inspirador vê-la levantar mesmo nos dias difíceis, como eu aprendia com ela a cada passo, como era um privilégio envelhecer ao lado dela. Mas o mais importante foi aprender a escutar. Escutar mesmo. Porque às vezes, o que ela mais precisava não era que eu a convencesse de que ela era linda, mas sim que eu acolhesse o que ela estava sentindo. Fiquei em silêncio quando o silêncio era necessário. Abracei sem pressa quando o mundo parecia rápido demais e fui presença quando ela só queria desaparecer. Um dia, enquanto tomávamos vinho na varanda, ela olhou para mim com um ar desconfiado e disse: "Você não sente falta de uma mulher mais jovem?"
Eu ri, não de deboche. Ri de ternura, porque aquilo era tão fora da realidade do que eu sentia. Teresa, você é a mulher mais linda que eu já vi. E não é porque tenho poucas referências, é porque conheço a sua alma. E ela, meu amor, não envelhece. Ela chorou. Não muito. Só o suficiente para entender que estava sendo vista, ouvida, amada. E eu soube, naquela noite, que a beleza real é essa. A que nasce quando a gente se permite ser de verdade, quando o outro escolhe ficar mesmo nos dias em que nem a gente sabe o que está acontecendo com a gente. Teresa pensava que estava perdendo a beleza, mas eu só conseguia ver o quanto ela estava se tornando ainda mais linda, e isso era só o começo. E deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você, porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora, e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. Depois daquela conversa na varanda, Teresa passou a olhar para mim de um jeito diferente. Ainda insegura, ainda duvidando de si mesma, mas com uma faísca no olhar que dizia: será que ele está falando sério? Será que ele ainda me vê assim? E eu entendi ali que o amor também é um exercício de persistência. Não bastava dizer uma vez, eu precisava repetir, mostrar, confirmar, todos os dias. A menopausa não afeta só o corpo de uma mulher. Ela afeta o emocional, o humor, o ritmo de vida, o modo como ela se percebe no mundo. E, por consequência, afeta o casamento também. Só que, diferentemente do que muita gente acredita, isso não é o fim. Pode ser um recomeço. E foi assim que eu encarei. Teresa, por exemplo, começou a se isolar. Deixou de ir ao clube onde sempre adorou nadar. Cancelou encontros com as amigas, inventando desculpas. Abandonou o espelho do quarto, aquele mesmo que um dia serviu de palco para ela experimentar vestidos e sair girando pela casa, me fazendo rir com suas dancinhas. E isso me doía mais do que qualquer discussão. Então, eu comecei a agir devagar. Primeiro, reorganizei a varanda com algumas plantas novas e pendurei as luzinhas que ela adorava no Natal. Disse que queria transformar aquele cantinho no nosso refúgio. Ela achou graça, mas aceitou o gesto. Aos poucos, ela começou a sentar ali comigo. Às vezes em silêncio, às vezes falando de tudo e de nada. Eu escutava, sem pressa. Era ali que ela começava a se abrir de novo. Uma manhã, deixei um bilhete no travesseiro. Hoje sonhei com você, vestida de vermelho, daquele jeitinho que você usava quando dançávamos no quintal. Senti falta. E naquela mesma noite, ela apareceu na cozinha com um vestido simples, vermelho, meio amarrotado do armário, mas que trouxe de volta um tempo inteiro de lembranças. Tá feio, né? Ela perguntou meio envergonhada. Tá linda. Respondi com os olhos firmes nos dela. Aquele foi um dos nossos melhores jantares. Não pela comida, que era só um arroz com frango desfiado, mas pela leveza que voltou a pairar entre nós.
Era como se Teresa estivesse voltando a ocupar o espaço que sempre foi dela, mas que a menopausa tentou tirar. E eu fazia questão de ser a ponte para esse retorno. Numa outra noite, ela me chamou no quarto com uma caixinha de remédios na mão. Disse que o médico tinha recomendado um tratamento hormonal e perguntou o que eu achava. Ela estava insegura, com medo de parecer fraca ou dependente. Eu segurei a mão dela e falei: amor, você nunca foi fraca. E não é o remédio que vai mudar quem você é. Se te ajuda a se sentir melhor, eu tô contigo. Ela sorriu, meio aliviada, e pela primeira vez em semanas me abraçou como antes. Com força, com entrega, passei a fazer pequenas surpresas. Escrevia bilhetes escondidos na bolsa dela. Comprava flores do tipo que ela gostava, não aquelas genéricas de floricultura, mas as simples, crisântemos amarelos. Deixava na mesa com um bilhetinho, porque a beleza que você tem é única, assim como essas flores. Pode parecer clichê, mas o efeito que isso tem quando é verdadeiro é poderoso. E aí veio uma manhã que eu nunca vou esquecer. Teresa saiu do quarto usando uma saia jeans e uma blusinha clara. Nada muito diferente, mas havia algo no jeito dela andar, na forma como prendeu o cabelo num coque alto, no modo como colocou os brincos de argola que estavam esquecidos há tempos. Ela me olhou e disse brincando: hoje tô só o charme da menopausa. E eu respondi com o coração quente: o charme e o poder, porque você não perdeu nada, meu amor. Você só mudou. E mudou ficando ainda mais incrível. Ela deu risada, uma risada que ecoou pela casa. Era a risada da Teresa que eu conheci, mas também era nova. Tinha maturidade, força, liberdade, e foi ali que eu percebi: a mulher que eu amo não é só a moça de 21 anos com olhos vivos numa sala de aula. Ela também é essa mulher de 52, corajosa o bastante para enfrentar um turbilhão dentro dela sem nunca perder a ternura. A beleza dela nunca esteve no rosto apenas, nem no corpo. Estava e sempre estará na coragem que ela tem de continuar sendo ela mesma, mesmo quando tudo parece tentar desmenti-la. E quanto mais o tempo passa, mais eu me dou conta de que sou o homem mais sortudo do mundo. Não porque tenho uma esposa que um dia foi linda, mas porque tenho uma esposa que é linda todos os dias e que continua a me ensinar, com cada ruga, com cada desabafo, com cada olhar cansado e sincero, o que é amar de verdade. Aos poucos, Teresa foi redescobrindo não só sua beleza, mas também sua liberdade, e isso foi lindo de acompanhar. Lembro de uma manhã de domingo em que ela acordou antes de mim, coisa rara, e quando desci, encontrei a sala cheia de panos, de prato, agulhas, linhas coloridas e uma playlist de música popular brasileira tocando alto. Ela estava bordando, sorrindo sozinha. "O que é isso tudo, amor?" Perguntei, ainda meio sonolento. "Resolvi recomeçar um antigo projeto", respondeu com brilho nos olhos. "Lembra dos panos bordados que eu fazia quando as crianças eram pequenas? Quero voltar a vender, montar uma lojinha online. Me dá vontade de criar de novo." Era a primeira vez, em muito tempo, que ela falava com tanta empolgação. Aquilo me deixou emocionado. Ver minha esposa, que semanas antes dizia que se sentia invisível, agora querendo ocupar espaço de novo, era uma vitória silenciosa. E para mim, era mais uma prova de que a beleza mora justamente aí, no momento em que a mulher não se rende ao que o espelho diz, mas escolhe se ver com seus próprios olhos. Comecei a registrar esses momentos. Tirava fotos discretas dela, bordando, cozinhando, rindo no quintal com as netas. Fiz uma pasta no computador chamada A Beleza de Teresa. Um dia mostrei a ela: "Eu fiz isso porque toda vez que você duvidar da mulher que é, quero que veja com meus olhos. E esses são os meus olhos." Ela ficou em silêncio por um tempo, rolando as fotos com os dedos. Em uma delas, ela estava com o cabelo preso, óculos na ponta do nariz, rodeada pelas netinhas que pintavam desenhos no chão. Teresa sorriu e, com a voz embargada, disse:
Eu não sabia que alguém me via assim. Essa frase me marcou mais do que qualquer outra, porque revela algo profundo sobre muitas mulheres que entram na menopausa. Elas se sentem esquecidas, como se deixassem de ser vistas, deixassem de ser desejadas. E muitas vezes isso não é por maldade, é porque o mundo em volta vai ficando barulhento demais, rápido demais. E os olhares distraídos demais. Eu decidi que minha função como parceiro era não permitir isso. Não apenas por ela, mas por mim também. Porque eu me recuso a perder a mulher da minha vida para um sentimento que ela não merece carregar. Comecei a fazer questão de sair com ela, como fazíamos no começo. Um sábado à noite, convidei para um jantar no restaurante onde celebramos nosso aniversário de 5 anos de casados. Ela hesitou. Ah, Marcos, eu tô cheia de ondas de calor, meu cabelo não tá legal e minhas roupas nem servem direito. Fui até o armário, puxei um vestido azul marinho que ela não usava há séculos e falei: veste isso por mim, você ainda cabe nele, e se não couber a gente vai mesmo assim. Porque você comigo, de qualquer jeito, é sempre a mais linda do salão. Ela riu, vestiu, e para nossa surpresa, o vestido caiu perfeitamente. Saímos, dançamos, brindamos, e ali, no meio de um restaurante cheio de casais mais jovens, ela era a mais elegante, a mais sorridente. Eu via os olhares em volta, e confesso, me senti o homem mais privilegiado do planeta. No caminho de volta para casa, com a cabeça encostada no vidro do carro, ela falou baixinho: acho que tô começando a acreditar em você. E eu respondi sorrindo: que bom, porque eu acredito em você desde o primeiro dia. Outro ponto importante foi quando ela decidiu procurar uma terapeuta. Teresa sempre foi muito forte, muito racional, mas chegou um momento em que reconheceu: precisava de ajuda. Me pediu opinião, meio receosa. Eu segurei suas mãos e disse: vai, meu amor, falar também é cura. Não tem nada mais bonito do que reconhecer que a gente merece cuidar de si. Foi uma das decisões mais sábias que ela tomou. Voltava das sessões mais leve, mais consciente de seus sentimentos, mais em paz consigo mesma. E eu continuei ao lado dela, não como o marido que dá apoio, mas como alguém que também aprendeu com tudo isso. Porque acompanhar a menopausa da Teresa me ensinou mais sobre amor, paciência e maturidade do que qualquer livro ou curso poderia ensinar. Eu passei a valorizar ainda mais cada detalhe. A forma como ela boceja antes de dormir, a mania de tirar os chinelos e deixar embaixo do sofá, o jeito como organiza os temperos por ordem de inspiração. Não são apenas rotinas, são traços da mulher que ela é, e que continua sendo. Sempre foi linda, mas agora é sublime. Eu costumo dizer que a menopausa não foi uma tempestade que passou por nós. Foi mais como uma nova estação. E como toda estação, trouxe ventos diferentes, novas cores, cheiros que estranhamos no início, mas que com o tempo aprendemos a respeitar e até a gostar. Houve momentos em que a Teresa parecia duvidar de cada palavra que eu dizia. Mesmo quando eu a chamava de linda, ou dizia que a admirava, ela franzia a testa, como quem ouve um idioma desconhecido. Ela estava lidando com tantas mudanças internas, com uma oscilação hormonal tão forte que às vezes bastava um detalhe mínimo para que ela se sentisse pequena. E isso era uma dor silenciosa, que não aparecia nas fotos nem nos sorrisos públicos. Lembro de uma tarde em que ela encontrou um grupo de amigas para um café. Quando voltou, estava abatida. Tirou os sapatos na porta, largou a bolsa no sofá e foi direto para a varanda. Fiquei observando por alguns minutos até me aproximar. Ela me olhou e disse, sem que eu perguntasse: todas elas estão diferentes, mais alegres, mais leves. Eu me sinto deslocada até entre as amigas. Eu não sou mais a mesma, Marcos. Sentei ao lado dela e, com toda a calma que consegui reunir, respondi: você tem razão. Você não é mais a mesma. Mas não é porque piorou. Você apenas mudou.
E mudar é o que nos mantém vivos. Você se reinventou tantas vezes, Teresa. Por que agora seria diferente? Ela chorou. Um choro contido, mas que dizia muito. E ali, mais do que tentar resolver, eu a abracei. Por quê? Às vezes, o que a pessoa precisa não é de explicação, é de acolhimento. De saber que pode cair no colo de alguém que não vai medir ou julgar sua dor. A verdade é que muitos homens não sabem, ou não querem saber, o quanto essa fase mexe com a mulher. E, sinceramente, eu também só comecei a entender quando vi nos olhos da Teresa o que estava acontecendo. Antes disso, eu era mais um daqueles que achavam que menopausa era só calorão e fim da menstruação. Mal sabia eu que era também insegurança, sensação de invisibilidade, conflitos com o corpo, com a autoimagem, com o próprio valor. Foi por isso que comecei a pesquisar. Assisti a vídeos, li textos, até conversei com uma médica amiga nossa, para entender melhor. E quanto mais eu aprendia, mais admirava minha esposa, porque ela estava vivendo tudo aquilo sem deixar a peteca cair completamente. Continuava sendo mãe, avó, profissional, esposa, mesmo com os hormônios desregulados, mesmo com o sono comprometido, mesmo com o espelho se tornando um campo de batalha. E sabe o que mais me tocava? A generosidade dela. Mesmo em meio ao turbilhão, ela não parou de se preocupar comigo. Tinha dias em que eu chegava cansado do trabalho e encontrava meu lanche preferido na cozinha com um bilhete. Desculpa se não estive tão doce hoje, mas você mora no meu melhor. Aquilo me desmontava. Porque mesmo quando ela se sentia em pedaços, ela ainda encontrava espaço para me amar. Foi então que eu percebi que precisava retribuir mais do que com palavras. Comecei a me envolver com as coisas dela. Ajudei a montar o site da lojinha dos panos bordados, acompanhei cada venda, cada mensagem de cliente. Quando ela recebeu o primeiro elogio de uma compradora, seus olhos brilharam como não brilhavam há tempos. Ela disse que minha peça é cheia de detalhes e cuidado. Contou. Eu toda animada. Essa mulher te descreveu sem nem te conhecer, respondi sorrindo, e assim fomos nos reconectando. Teresa redescobria sua autoestima, e eu redescobria a leveza de admirar alguém, não pela aparência, mas pela jornada. Porque vejam, a mulher que vive a menopausa é a mesma que sobreviveu a tantos ciclos antes. É a que carregou filhos no colo, que perdeu noites de sono, que equilibrou trabalho e casa, que acolheu, que amou, que doou. E agora, quando tudo dentro dela grita por calma e compreensão, o mínimo que podemos fazer é ficar. Ficar e amar ainda mais. Nos aniversários de casamento, temos um hábito antigo. Sempre escrevemos uma carta um para o outro. No nosso último, eu escrevi o seguinte: você já foi meu amor de juventude. Hoje é minha mulher de sabedoria. Já foi brisa, hoje é rocha. Já foi perfume, hoje é raiz. E em cada fase, Teresa, você me ensinou a amar diferente, mas sempre mais. Sua beleza não se perdeu. Ela apenas trocou de roupa, e para mim ficou ainda mais linda. Ela chorou. E eu chorei também, porque o tempo não é inimigo do amor. Ele é o filtro que revela o que realmente importa. Depois de tantas pequenas vitórias silenciosas, Teresa começou a transbordar de novo. Não só em beleza, mas em força, em coragem, em presença. Era como se ela estivesse finalmente aceitando sua nova versão. Não como quem se conforma, mas como quem se assume. Certa noite, ela me chamou até o ateliê improvisado na sala. Queria me mostrar uma encomenda especial. Era um pano de prato bordado com a seguinte frase: a beleza da mulher madura não está nos olhos de quem vê, mas nos olhos dela quando aprende a se enxergar. Ela tinha escrito aquela frase depois de conversar com uma cliente que também estava vivendo a menopausa. Acho que quero bordar mais mensagens assim, disse, com os olhos cheios de sentido. Faz isso, Teresa. Porque tem muita mulher por aí precisando se lembrar de que ainda é inteira.
mesmo nos dias em que se sente pela metade. E ela fez. Criou uma coleção chamada Ciclos. Cada pano trazia uma frase que falava de fases da vida, de recomeços, de autoconhecimento. E com cada venda vinha uma história. Mulheres mandavam mensagens contando o quanto aqueles bordados as faziam sentir vistas. Era como se Teresa tivesse encontrado sua voz. Uma voz que não gritava, mas que abraçava. Uma voz bordada, costurada, com paciência, como ela sempre foi. Nesse período, nossa casa também se transformou. O silêncio tenso deu lugar a conversas sinceras, a escutas atentas, e os dias deixaram de girar em torno dos sintomas da menopausa para girar em torno das soluções possíveis. Se havia noites ruins, a gente compensava com manhãs leves. Se havia insegurança, a gente combatia com carinho. A nossa cumplicidade ficou mais madura, mais serena. Como se a gente tivesse atravessado uma ponte invisível e, do outro lado, encontrado uma nova forma de amar. É claro que não foi tudo mágico. Teve dia em que ela ainda se olhava no espelho e suspirava. Teve dia em que ela chorava sem saber bem o motivo. E teve dia em que eu, mesmo com toda a vontade de ajudar, não sabia exatamente o que fazer. Mas sabe o que nos salvou? A escolha. Todos os dias a gente escolhia ficar. Escolhia amar mesmo sem entender tudo. E isso faz toda a diferença. Um momento especial foi quando organizamos juntos um pequeno evento no Centro Cultural do bairro. Teresa quis expor seus bordados e convidou outras mulheres que também empreendiam aos 50, 60 anos. Era um sábado de sol e eu estava ali de camisa social, ajudando a montar as mesas, quando a vi chegando com um vestido branco de algodão e um colar feito de contas azuis. Ela caminhava com a postura ereta, o sorriso leve e os cabelos presos, num coque alto, como nos velhos tempos. Mas não era a mesma mulher, era uma nova versão dela, plena, inteira, com a cabeça erguida de quem sabia quem era. As pessoas a cumprimentavam com admiração. E eu ficava num canto, só observando, orgulhoso, emocionado. "Você viu sua esposa?" Uma senhora me perguntou. "Ela tem uma luz diferente. Parece que nasceu de novo." "Ela não nasceu de novo", respondi com um sorriso. "Ela apenas deixou de se esconder." Naquela tarde, Teresa discursou. Pegou o microfone com as mãos trêmulas, mas com a voz firme. Falou sobre como, por muito tempo, acreditou que a menopausa era o fim da sua feminilidade, da sua beleza, do seu desejo de viver, mas que aprendeu na dor e no amor que era apenas uma nova página, que envelhecer não é apagar-se, é acender outras luzes, e que cada mulher tinha o direito de se reinventar, do seu jeito, no seu tempo. As pessoas aplaudiram, e eu também, com os olhos marejados, porque aquela mulher que muitos achavam que estava se apagando, estava na verdade brilhando mais do que nunca. Na volta para casa, dentro do carro, ela virou para mim e disse: "Obrigada por não ter desistido de mim nos meus dias escuros." E eu respondi com um nó na garganta: "Teresa, você sempre foi minha luz." Mesmo quando não percebia, ela sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e ficamos em silêncio o resto do caminho. Um silêncio bom, daqueles que só existe entre duas pessoas que se conhecem até no que não é dito. A menopausa, para nós, deixou de ser uma fase difícil e virou um capítulo de reconexão, de aprendizado, de redescoberta e, acima de tudo, de um amor que soube resistir às mudanças e crescer com elas. Hoje, ao olhar para trás, percebo como tudo foi necessário. Até os dias mais difíceis, até os momentos de silêncio, de dúvida, de insegurança. Eles fizeram parte da travessia. A menopausa não levou minha esposa de mim. Ela apenas revelou uma nova camada da mulher que sempre esteve ao meu lado. Uma camada talvez mais frágil em alguns pontos, mas infinitamente mais forte em outros.
E, sinceramente, eu acho que a sociedade ainda tem muito a aprender sobre isso. As pessoas falam da menopausa como se fosse um fim, um declínio, uma fase da qual ninguém quer falar. Mas aqui, no meu lar, ela se tornou uma ponte, um portal para um tipo de amor que só quem se permite amadurecer de verdade é capaz de viver. Teresa, com seus 53 anos, hoje é uma mulher que brilha por onde passa. Ela já não tenta esconder os fios brancos que começaram a surgir, nem as marcas ao redor dos olhos. Ela diz que cada linha do rosto conta uma história e que a beleza dela agora não é de vitrine, é de estrada. E eu continuo o mesmo homem bobo por ela, só que agora com muito mais orgulho da mulher que tenho ao meu lado. Outro dia, nossos netos vieram passar o fim de semana conosco. Teresa preparou um almoço cheio de carinho, daqueles com cheirinho de infância, e depois os levou para a varanda. Ficaram lá desenhando, conversando, rindo. Eu fiquei observando da porta da cozinha. Era como assistir a uma cena de filme. A luz batendo de leve nos cabelos dela, os olhos atentos às crianças, aquele sorriso tranquilo de quem encontrou paz dentro de si. Me aproximei devagar, abracei por trás e disse no ouvido dela: "Você tem noção da mulher maravilhosa que é?" Ela sorriu e respondeu: "Hoje eu tenho, mas levou tempo e valeu a pena esperar." Completei. Ela segurou minha mão, apertou com força e ficou em silêncio. Um silêncio cheio de respostas. Sabe, meninas, e eu volto a me dirigir a vocês como no começo desta história. Eu entrei nesse espaço pedindo licença porque sei que a menopausa é uma jornada muito íntima. Mas eu precisava falar. Sim, como homem, como marido, como alguém que viu de perto a transformação de uma mulher que quase acreditou que não era mais bonita, mais amada, mais viva. E eu quis contar isso porque, se você estiver passando por isso agora, sentindo-se invisível, insegura, triste, desconectada de si mesma, eu espero de coração que encontre alguém que te lembre da sua grandeza. E se esse alguém ainda não chegou, que você olhe no espelho e comece a lembrar a si mesma. Teresa me ensinou que a beleza da mulher não some com o tempo, ela só muda de forma, e que quando o amor é verdadeiro, ele se adapta a essa forma. Ele acompanha, acolhe, sustenta e floresce mesmo quando tudo à volta parece murchar. Hoje nossa casa tem mais risadas do que antes, mais abraços demorados, mais respeito pelas pausas e menos cobrança por perfeição. Teresa ainda tem dias difíceis, claro, mas agora ela sabe que pode contar comigo. E mais importante, ela aprendeu a contar com ela mesma. E quanto a mim, bem, eu sigo aqui, do lado dela, como parceiro, como amante, como admirador número 1. Porque mesmo que o mundo diga o contrário, eu continuo vendo o que sempre vi desde aquele dia na sala de aula tantos anos atrás. Uma mulher inteira, linda, imparável. Isso não é exagero, não. Eu falo com verdade, porque eu vi a mulher da minha vida renascer dentro da própria pele. E se isso não é beleza, então eu sinceramente não sei o que é.